juntos, se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente está bem. Não vou falar pra imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Vamos inventar história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, então vamos lá na frente com a bandeira militar do falar para Nordeste. vocês agora. Estamos na frente com a bandeira militar do Nordeste, do general Vitor. Eu sei, vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? E eu não posso conversar. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de março de 2024, são 18 horas. E os generais que Bolsonaro manipulou estão à beira de receber castigos duríssimos, inclusive perda de patente. E o que mais se diz no Exército, o que chega a quem pergunta é que eles querem contra Bolsonaro vingança. E quanto maior e mais rápida, melhor, porque ele acabou com a vida deles. Vamos ver o que é que está acontecendo com esses generais. Trama golpista. A situação dos generais golpistas no Exército está extremamente ruim. Eles são investigados ou testemunhas em conspiração para impedir a posse de Lula. E a situação desses três, basicamente, que você vê aí na tela, mais o general Estevam Teófilo, é considerada a mais grave. O Braga Neto, no caso, no Exército, o Exército quer jogá-lo fora. Não quer nem saber. Braga Neto e Heleno querem jogá-lo fora. Ainda estão tentando ver o que podem fazer para ajudar esse aqui, o Paulo Nogueira. Mas a situação de todos eles é muito complicada. O Braga Neto ficou em silêncio no depoimento prestado à Polícia Federal em fevereiro, dia 22. Contra ele pesa a acusação de atuação na incitação contra membros das Forças Armadas que não aderiram à tentativa de golpe. Uma das atitudes que mais incomodaram os militares foi a orientação dele ao capitão Ailton Barros, 5 dias após a diplomação de Lula como presidente, na qual pede para viralizar ataques ao general Tomás Paiva, que desde fevereiro passado é comandante do Exército. E outro alvo dele foi o Freire Gomes, que comandou a força nos 2 últimos anos da gestão Bolsonaro. Braga Neto se referiu a ele como cagão e pediu a Barros que a cabeça dele fosse oferecida, fosse jogada aos leões, não é? O Heleno também ficou em silêncio no depoimento. Em reunião ministerial ocorrida em julho de 2022, ele afirmou que se tiver que virar a mesa seria antes das eleições. O depoimento do ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, tem causado temor entre os militares investigados por arquitetar o golpe de Estado com Bolsonaro, entre eles o ministro do GSI. A avaliação de que o ex-ajudante de ordens tentou preservar seus colegas de força envolvidos na trama golpista, mas o avanço das investigações fará com que esses militares protagonizem um novo capítulo na delação. E o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa naquele momento, ao longo do depoimento, o Freire Gomes levantou a suspeita entre os militares de que Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, possa vir a ser responsabilizado pelos atos de seus subordinados. Acompanhado de Bolsonaro, ele teria apresentado a Freire Gomes e Batista Júnior 2 versões da minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O Freire Gomes ele está na situação de testemunha. O Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, também, o tenente brigadeiro, ele também está na condição de testemunha. Mas a situação mais complicada de longe é a do Paulo Sérgio Nogueira e a do Braga Neto. Estes dois estão sendo muito execrados pelo Exército, até mais do que o Heleno e o Teófilo, e o Braga Neto pelos insultos que fez aos generais, inclusive da ativa, o atual comandante do Exército, inclusive, e o Paulo Sérgio Nogueira, porque ele realmente estava apoiando, segundo as informações aí, todo o processo golpista.
Diante disso, o Exército vê a possibilidade de tirar a patente desses generais e avalia um tribunal de honra. Os generais envolvidos na investigação de possível existência de trama para dar um golpe de Estado no país podem ter contra eles aberto um tribunal de honra que pode levar à perda de patentes. A perda de patentes poderia significar, inclusive, a perda de aposentadorias. Fontes graduadas do Exército afirmaram que os generais envolvidos na investigação de uma trama de um golpe de Estado no país poderão ter contra eles um tribunal de honra que, ao cabo, poderá considerá-los indignos para o oficialato e levar à perda de patentes. O Paulo Sérgio Nogueira e o Estevão Teófilo têm situação bastante difícil por serem da ativa. Para oficiais da ativa diretamente envolvidos nos embates internos, a tendência é de que eles passem, após uma eventual condenação, por um tribunal de honra. O termo é assim chamado porque não é avaliado se a pessoa cometeu crime ou não, mas se sua conduta a torna indigna de estar no Exército. Cabe ao comandante do Exército instaurar o tribunal de honra se a pena deles na justiça comum for inferior a 2 anos. Se for superior, cabe ao Ministério Público Militar. Seja como for, um tal tribunal de honra pode custar muito caro para eles, inclusive em termos de aposentadoria e tudo isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.